Novo Hamburgo registrou o primeiro caso de coronavírus na cidade. A cidade de Campo Bom passa, a partir de hoje, a testar os casos suspeitos de coronavírus e mais. Confirmada a terceira morte por Covid-19 no estado. Essas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Euto e te faço companhia até às 21 horas aqui na Vale TV e a gente começa, é claro, falando de coronavírus. Afinal de contas, Novo Hamburgo registrou o primeiro caso da doença neste final de semana. Trata-se de uma profissional da saúde de 35 anos que testou positivo para o vírus. Ela se encontra em isolamento domiciliar e está sendo acompanhada e monitorada caso haja de ser tomada alguma medida de internação ou outras ações. A prefeita Fátima Dalt fez uma live ontem comunicando à população. Sim, Eliane, nós temos um caso sim confirmado em Novo Hamburgo. Esse caso foi confirmado hoje, nós recebemos hoje, então pela manhã, a confirmação do LACEN, que é o laboratório do estado que faz a análise das coletas, né, feitas para o exame do Covid-19. E temos, é uma mulher de 35 anos. Antes de falar sobre este caso, importante dizer para vocês que nós temos 125 casos de pessoas, moradoras de Novo Hamburgo, em isolamento domiciliar. Pessoas que procuraram o nosso centro de triagem com os sintomas e que foram, então, encaminhadas para o isolamento domiciliar. As famílias foram alertadas, orientadas, e estas pessoas são acompanhadas pelo nosso centro de triagem, ou seja, é feita uma ligação para saber como elas estão, e aí nós vamos acompanhando. Então, são 125 casos já em isolamento domiciliar de moradores de Novo Hamburgo. E, conforme, né, está sendo orientado a todos os municípios, os exames para ver se é o Covid-19 só é feito em casos que realmente precisem uma internação ou se perceba que é um grupo de risco, e por isso nós estamos fazendo isso. No entanto, nós também iniciamos aquela parceria com a Fevale, compramos os kits já chegaram, e logo, logo a Fevale, então, passa a fazer o exame para que a gente tenha a resposta mais rápida. Para vocês entenderem, esta paciente, ela colheu, né, foi feito o exame nela no dia 24 de março. E hoje é que nós recebemos, então, o resultado confirmando a Covid-19 nesta mulher de 35 anos, moradora de Novo Hamburgo. Ela é uma profissional da saúde. E quem acompanhou a minha última live entende o que eu estou dizendo agora e o quanto isso me deixa angustiada, porque são os nossos técnicos, são os nossos enfermeiros, são os nossos médicos que estão ali na linha de frente. Então, o dia que eu fui fazer a visita ao centro de triagem, né, que eu coloquei todos os EPIs, tomei todo o cuidado, eu fui lá para dizer para eles que estão na linha de frente que nós estamos juntos e que a prefeita, sim, vai fazer o máximo possível para cuidar, para que eles tenham tudo o que precisam para que eles possam agir ali na linha de frente. Então, foi uma atitude minha de ir até lá, de entrar no centro de triagem, de ir até a internação, lógico que com todo o cuidado, usando todos os EPIs, para dizer para aqueles enfermeiros que estão confinados lá dentro que nós estamos juntos e que a prefeitura vai dar o apoio possível e necessário. Estamos numa batalha grande de compras de EPIs. Eu sei que todos vocês gostariam de saber essa enfermeira, né, essa profissional, na verdade eu não vou dizer enfermeira porque essa informação ainda não chegou a mim, mas é uma técnica da área da saúde e que contraiu o vírus. Ela é, sim, da rede pública de saúde, ela trabalha na UPA do centro e nós estamos agora, então,
vendo, né, eu saio daqui já para uma reunião, para que a gente possa ter o melhor caminho a ser seguido, né? Como eu disse, os nossos profissionais da saúde são aqueles que estão na linha de frente, então eu peço para vocês que nos ajude, que ajude a prefeita, porque não tem sido fácil, né, o trabalho que está sendo feito, e eu mantenho que o decreto continua assim até o dia 6, nós vamos ter as restrições que estão ali no decreto, porque nós estamos agora em fase de implementação de mais ajuda, de mais estrutura para receber os pacientes do Covid-19. Então, eu peço para vocês que me ajudem nessa luta, porque é muito difícil quando tu sabes que tu tem que ter o cuidado, que tu sabes que tu tem que ter a responsabilidade neste momento de zelar pela vida de todos na cidade, é muito difícil as pressões que acontecem, né, e isso eu não tenho receio nenhum, mantenho que nós vamos ficar até o dia 6, e a partir daí nós vamos avaliar. A Guarda Municipal aqui de Novo Hamburgo prendeu 2 pessoas por porte irregular de arma. Durante o patrulhamento, uma viatura da Guarda Municipal abordou 2 rapazes com atitudes suspeitas parados sobre bicicletas em frente à unidade da Caixa Econômica Federal do bairro Industrial. Ao efetuarem a abordagem, os rapazes abandonaram as bicicletas e empreenderam fuga a pé. Os agentes conseguiram abordar um dos rapazes, de 19 anos, próximo ao local. O outro foi acompanhado pela guarnição, sendo abordado na esquina das ruas Montevidéu com Buenos Aires, ali no bairro Santo Afonso. Um dos indivíduos portava um revólver Taurus calibre 38 com 5 munições, essas que a gente está vendo aí, intactas e numeração suprimida. Ambos os acusados já possuíam um histórico policial. Após a prisão, eles foram conduzidos ao DPPA. E o alerta, é claro, vem de todos os lados e desta vez veio do céu. Novo Hamburgo está usando a tecnologia ao seu favor e circulou por alguns bairros da cidade um drone, pedido para que a população fique em casa e falando sobre os perigos de aglomerações. A Prefeitura de Novo Hamburgo alerta: não saia de casa. Evite o coronavírus. Ele é real e pode causar a morte. Não corra risco. Principalmente para os idosos. Somente em caso de necessidade, vá para a rua. Proteja você e sua família. Fique em casa. Em época de seca, qualquer cuidado é pouco, ainda mais quando se trata de incêndio, que foi o que aconteceu ontem por volta das 4 horas da manhã, ali no bairro Sol Nascente, em Estância Velha. Teve um incêndio que se alastrou da primeira casa que começou e seguiu até a casa vizinha. Moradores da rua ficaram preocupados com a situação e o fogo. O corpo de bombeiros chegou 20 minutos depois da primeira solicitação e conseguiu controlar o fogo. O corpo de bombeiros de Novo Hamburgo também foi acionado. E a gente está vendo as imagens da hora que o corpo de bombeiro chegou e agora sim as imagens do fogo, né, que começou numa residência e se estendeu até a residência vizinha. O prefeito Ari Vanazzi gravou um recado para a comunidade deste domingo falando sobre as ações e os investimentos realizados na área da saúde e também as medidas que o município vem tomando para combater o avanço do vírus em São Leopoldo. Quero aproveitar esse vídeo e fazer um pequeno diálogo com a minha querida comunidade de São Leopoldo. Nós queremos aqui fazer uma convocação a todos os homens e mulheres de bem dessa cidade que não ficam fazendo disputa política, criando uma discussão que hoje não é o mais importante. O mais importante hoje para o cidadão, para o sujeito, um agente público, é cuidar da vida da população. Nós aqui ampliamos a nossa rede de postos de saúde, construímos 4 novos postos em parceria com a Unicinos. Nós compramos ambulância, a gente reformou a farmácia municipal e também construiu a farmácia móvel para levar os remédios para os idosos nos nossos bairros. Nós ampliamos o Hospital Centenário, nós dividimos o Hospital Centenário em 2 ações, onde parte vai receber a população normalmente e a outra parte vai receber a população que tem alguns sintomas do vírus. Nós construímos toda uma política de prevenção, inclusive antecipando as vacinas em 4 dias para visitar os idosos com mais de 60 anos. Nós também damos o kit de alimentação para nossas crianças nas escolas. Nós
pulverizamos a cidade para poder matar o vírus que por um acaso tivesse na cidade, nos principais pontos de circulação da cidade. Portanto, nós fizemos investimentos, organizamos a prevenção para que a nossa população não corresse maiores riscos do ponto de vista da contaminação. Nós aqui em São Leopoldo sempre acreditamos na ciência, sempre dissemos que essa não é uma gripezinha, essa é uma pandemia, um vírus perigoso que tem matado milhares de homens e mulheres pelo mundo afora, inclusive hoje também no Brasil. Portanto, nós tratamos com a ciência, com a tecnologia e tratamos isso a partir dos estudos técnicos e das orientações que sempre recebemos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Desde janeiro, quando nós tivemos o primeiro caso suspeito de coronavírus em São Leopoldo, a Prefeitura Municipal tomou todas as medidas para preparar a cidade, sabendo que essa pandemia chegaria no Brasil com força. É se esforçar para ajudar a resolver os problemas que nós vamos ter na cidade em função do coronavírus. Mas tem muitos que acham que isso é segundo plano. Nós precisamos cuidar da vida para ter condições da cidade voltar a crescer, se desenvolver, sem ter que carregar nas nossas costas ou no nosso imaginário milhares de homens e mulheres que morrerão por falta de tratamento e falta de cuidado na nossa cidade. Nós aqui também ampliamos o número de leitos de hospital centenários de isolamento. Tínhamos 20, fomos para 45. Agora precisamos que a população faça a sua parte, faça o seu esforço, que é resistir à quarentena. Que são 14 dias que as pessoas precisam ficar em casa. Portanto, faça a sua parte e colabore. Nós estamos chamando a responsabilidade, nós temos responsabilidade, nós acreditamos nas pessoas que têm a capacidade de nos orientar. Faça a sua parte, fique em casa, nos ajude a vencer esta grande epidemia. Sairemos dela mais fortes, mais concisos, mais coesos, mas fundamentalmente saímos delas com muito mais ânimo e alegria, porque vencemos esta grande batalha. As ruas de São Leopoldo estão vazias e muitos comércios estão fechados. Agora é hora de ficar em casa. Nós vamos nos reencontrar sim, mas mais pra frente naqueles pontos tradicionais das nossas cidades. Mas agora devemos nos proteger para que esse reencontro aconteça logo. Os alunos não estão nas escolas. Os jogadores não estão em campo. Os carros também não estão nas ruas. Algo invisível chega por todos os lugares. O desconhecido realmente assusta, mas é preciso respeitar nosso limite de entendimento. E, para nos defendermos, temos que nos recolher. As ruas estão vazias e as casas cheias. Depois, nada será como antes. Mas agora é preciso respirar. É preciso, sim, parar. Fique em casa. Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Governo de Ação. A Prefeitura de Campo Bom começa a realizar a partir de hoje testes para o coronavírus. O prefeito de Campo Bom divulgou um vídeo ontem falando sobre as novas medidas adotadas pelo município. Boa noite. Gostaria de falar hoje sobre os testes do coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, numa parceria entre a Fevale, que voluntariamente vai realizar os testes, e a Associação dos Municípios, que adquiriu os reagentes para os mesmos, iremos testar um número maior de pessoas aqui na nossa cidade. Vamos ampliar o protocolo do estado, que é apenas para pacientes graves. Nós vamos testar mais pessoas para que a gente possa estar mais alinhado no sentido de sentir como está o andamento do coronavírus no nosso município e também na nossa região. Uma coisa é certa, teremos que manter por mais tempo o isolamento. O isolamento é considerado por todo mundo como a melhor maneira de combater o coronavírus. É claro que o isolamento não é absoluto. Atividades essenciais, atividades que tragam alimentação, que tragam medicamentos, transportes, enfim, várias atividades como os supermercados são essenciais e serão mantidas.
Porém, todas as atividades não essenciais continuarão suspensas ainda no município por mais algum tempo, até que nós tenhamos cientificamente provados que é seguro para o cidadão poder estar saindo na rua com mais liberdade e circulando com mais facilidade, porque nós temos que diminuir a aglomeração de pessoas. O doutor José Toribio, responsável pela UTI do Hospital Lauro Reus de Campo Bom, que já registrou 2 casos de coronavírus 19, alerta sobre a importância de se resguardar. Sou José Luiz Toribio, Quadra, sou médico intensivista do Hospital de Campo Bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus, né? O que significa essa pandemia ou pandemia, né, de infecção e como Campo Bom vai enfrentar essa situação, né? A doença, o coronavírus é um vírus respiratório porque ele afeta o que é as vias respiratórias, né? Vai desde o nariz até o pulmão, é o lugar onde ele gosta de viver, né? Então, como qualquer outra pessoa, esse grau de infecção vai variar um pouquinho. Tem gente que vai ter só um pouco de sintomatologia ou nenhuma e outros vão ter sintomatologias muito graves. Como qualquer fase da idade da vida da gente, quanto mais idoso, quanto mais anos a gente tenha, mais sintomatologia grave, quantas vezes a gente é um pouco mais novo, é menos sintomatologia. O que mais não significa que uma pessoa jovem também não se exponha ao risco. Ao ser uma pandemia, o número de casos que se apresenta ele é muito grande. Isso superlota o sistema sanitário, ou seja, a gente não tem hoje no mundo camas, hospitais suficientes para atender todos que acometem de uma vez. Então, o uso racional de recursos e o controle individual vai ser fundamental para enfrentar essa situação. Então, a Secretaria Municipal de Saúde ela vai enviar as recomendações que a gente tem que fazer. Ou seja, se você não tem uma doença grave nesse momento, ou uma comorbidade, ou seja, alguma doença crônica, alguma outra coisa, provavelmente a probabilidade de você ter uma doença com complicações vai ser bem mais baixa de uma pessoa com mais idade que a outra. Então, você pode ser um veículo de transmissão. Talvez você não fique doente, mas se você for a um lar, se for visitar pessoas idosas, pessoas em quimioterapia, pessoas usando outras substâncias que afetam o sistema imunológico, tu não vai ficar doente, mas essa outra pessoa provavelmente ficará. E dessas que vão ficar doentes com essas condições, um número delas importante vão fazer doença grave, não? Então, é muito importante nessa fase que fiquem em casa. Isso é muito importante porque freando o avanço da doença é que nós no hospital vamos conseguir atender a todos, senão nós não teremos condições, porque o número de pessoas que vai chegar vai ser muito maior que a capacidade que eu tenho, por exemplo, no CTI, né? Então, cuidem-se, lavem bem as mãos, lá quando chega em casa, água e sabão, lavem o rosto, o vírus é respiratório, ele vive na boca, ele vive na nariz, né? E você com a mão toca a boca e nariz, né? Então, lava a mão, água e sabão, lava a boca e água e sabão. Álcool gel para superfícies quando tu sais fora de casa e não tem acesso a sabão ou água. Se você tem, deixa o álcool gel para outras situações e lave a mão com o sabão. E antes do nosso intervalo, vamos aos dados do coronavírus no estado, no Brasil e no mundo. São 230 casos confirmados no estado e 3 mortes por coronavírus. 136 casos de mortes no país. 4.256 casos de coronavírus no Brasil. 199 países contaminados. 33.956 mortes no mundo, 721.412 casos de coronavírus no mundo. Agora, o Rio Grande do Sul é o 6º estado do país com mais casos de coronavírus. Em primeiro lugar está São Paulo. Não é apenas um resfriado, se cuidem. Agora vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que
hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo e vamos falar agora da nossa cidade vizinha, Sapiranga. Então, atenção aos moradores de Sapiranga. A prefeita Corinha fez um novo pronunciamento este final de semana. Todos os detalhes ressaltados nesse pronunciamento são muito importantes para se cumprir todas as normas que vigoram neste período de calamidade pública. Agora vamos ver quais são as atividades definidas como essenciais, mas obedecendo às normas sanitárias. Podem ficar com as portas abertas. Supermercados, mercados, hipermercados, farmácias, hospitais, clínicas de saúde, indústria alimentícia e congêneres, distribuição de gás, água, energia elétrica e saneamento básico. Serviços de comunicação e internet, segurança privada, indústria para a produção de insumos, de matéria-prima, enfim. Postos de combustíveis, borracharias, oficinas e congêneres, transportes em geral, laboratórios, funerárias, pecuárias e agropecuárias, clínicas veterinárias, construção civil, construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas, lavanderias, transporte e uso de veículos oficiais, serviços de assistência social, bancos e lotéricas. As indústrias podem funcionar, desde que adotem as medidas necessárias para cumprir as diretrizes sanitárias. Tudo está de acordo com o decreto estadual e estas restrições vigoram até a data do dia 3 de abril de 2020. O coronavírus não está se alastrando só pela capital, está se alastrando por todo o estado. O vídeo que a gente vai acompanhar agora foi divulgado pela Prefeitura de Porto Alegre para que a gente possa entender como ele afeta as pessoas e o que devemos fazer para nos proteger. Até a descoberta de uma vacina, só há duas formas de combatê-lo: higienizando bem as mãos e ficando em casa. Proteger você e aqueles que você ama. A melhor decisão nesse momento é o isolamento social. Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas, quando as pessoas tossem ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões
regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. Dois tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais. Não são apenas os profissionais da saúde, do comércio, da imprensa e dos bancos que estão indo às ruas. Os profissionais da coleta seletiva de todas as cidades estão indo trabalhar para deixar as suas cidades mais limpas. Aí a gente vê os profissionais da coleta de lixo domiciliar de Canoas, que também estão fazendo um apelo à população para que todos fiquem em casa. Afinal de contas, limpeza urbana também é saúde. Faça a sua parte. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje e, se possível, fiquem nas suas casas. Até amanhã.